Mas eu fico imaginando, por exemplo, o ser humano, eu sempre acho que o ser humano é uma falta de opção. Por que uma falta de opção? Por que uma falta de opção? Eu acho que ele só pode ser duas coisas. Ou ele é pessoa, ou ele é indivíduo. É mais ou menos quando tu dissesses assim, tu tens opção, David, ao escolher o branco ou o preto, a direita ou a esquerda? Isso não é ter opção, isso é uma falta de opção. Ter opção é dizer, não, não quero nem o branco nem o preto, nem a direita nem a esquerda. Eu quero o caminho do meio, eu não quero caminhar. O ser humano é uma falta de opção, porque só lhe cabe ser duas coisas. Ou ele é uma pessoa, ou ele é indivíduo. O indivíduo é alguém radicado em si mesmo. O indivíduo, eu acho que é um produto da sociedade pós-moderna, onde você tenta o tempo inteiro esgotar toda a possibilidade de relação. E eu vejo que o ser humano, sendo uma falta de opção, ele fica muitas vezes refém da própria sociedade, fica refém muitas vezes da própria formação familiar e também dos seus recursos para ser pessoa ou indivíduo. Mas eu só preciso encerrar isso dizendo o seguinte, esse é o meu primeiro pensamento, que se ele é pessoa, penso eu, que ele está mais próximo de entender a autoridade. O indivíduo não. Porque o indivíduo é alguém em litígio consigo mesmo. Até lembro uma piada. Lembro uma piada de uma sociedade muito individualista, assim, que é uma sociedade, a sociedade norte-americana. Ela é pelo próprio esvaziamento do Estado, ou seja, o Estado procurando não se envolver em muitas questões que seria a obrigação dele, torna a sociedade norte-americana uma sociedade de alto poder de consumo e muito individualista. Mas me lembra a piada que a mulher chega e diz para o marido, olha, a empregada está grávida. Ele, como é um individualista, dono do seu nariz, vai dizer, o problema é dela, não tenho nada a ver com isso. E ela fica indignada e diz assim, mas acontece que a empregada vai ficar 4 meses de licença maternidade e eu vou ficar sem empregada. Ele olha para a esposa e diz, o problema é teu, eu não tenho nada a ver com isso. E ela, indignada, Sérgio, diz assim, mas ando dizendo por aí que o filho da empregada é teu. E ele, como individualista, dono do nariz dele, vai dizer, o problema é meu, tu não tens nada a ver com isso. Essa sociedade individualista parece que é um isolamento cada vez mais, que ninguém tem nada a ver com ninguém. E que ninguém tem que se meter, ninguém tem que dar conselho. Aliás, tu já não ouviste dizer que se conselho fosse bom, se vendia. Qualquer dia eles estão vendendo amor. Se amor fosse bom, não se dava, se vendia. Se afeto fosse bom, não se dava, se vendia. Já a pessoa é alguém que necessita do outro, que se relaciona com o outro, que comunga com o outro, que cresce com o outro, que culturalmente constrói com o outro. E acho que a pessoa está mais próxima da autoridade. Bem mais próxima. Então não seria propriamente uma falta de opção. Eu acho que não. Quando você tem duas possibilidades, é uma falta de opção. Mas tu tens, né? Tu tem duas. Mas isso não é opção. E isso me leva a pensar algo. Nós vivemos uma época em que nós podemos optar por muitas coisas. Ou sermos tolerantes com muitas outras. Nós, diferentemente de épocas passadas, em que a estrutura social estava mais definida e delimitada, e mais rigidamente delimitada, em que as figuras que representavam a autoridade estavam mais delineadas, né? E de novo digo assim, nós não estou aqui querendo voltar ao passado, não é isso, mas examinando a trajetória humana na sua formação, nas suas diferentes formações sociais, particularmente no mundo ocidental, algumas coisas estavam mais delineadas. Isso não quer dizer que fossem melhor ou piores do que hoje. O que nós estamos hoje atravessando é um excesso de opção. Em outros tempos, as opções eram muito menores para se fazer. Tu adentrava um mundo muito mais restrito e delineado, tu estava inserido dentro de um estamento social, ou tu faz parte de uma casta, ou e as possibilidades de mudança eram menores. As coisas estavam muito mais definidas, com uma margem de questionamento menor. O mundo contemporâneo escancarou possibilidades. Escancarou o relativismo. E essas possibilidades são acompanhadas de um relativismo e de um certo esvaziamento de uma subjetividade em prol de um egocentrismo. Psiquicamente, nós estamos
egocêntricos muito mais do que comumente somos. Nós hoje vivemos uma obesidade egóica. Eu tenho usado essas expressões, a obesidade egóica. O ego é uma parte do nosso psiquismo. É uma. E ela é importante. Através disso que se chama ego, ou mais corretamente eu, Freud nunca falou em ego, ele falava em eu, esse eu que nos constitui, que é aquilo que a gente costuma se entender por gente, o que pensamos, o que falamos, a nossa consciência, nossos afetos, não necessariamente conhecidos a cada momento, é impossível, mas isso forma o que a gente chama de eu, que é onde a gente se reconhece como pessoa, e que evidentemente, o menos conhecido de todos nós, é uma parte do nosso psiquismo. Bem, nós estamos vivendo uma época de um inchaço disso. Há quem diga que nós estamos mais narcisistas. Esse inchaço do eu é o que nos remete a isso que se fala na sociologia, de um individualismo assombroso, que evidentemente vem sendo fortalecido por uma sociedade de consumo e que visa fazer acreditar esse sujeito, desde o seu eu, de que os objetos que ela oferece para consumo vão dar conta dos anseios desses eus, das diversas pessoas. Muito interessante, já me remete até à própria natureza, a ideia do próprio capitalismo que tu tocas agora, dessa questão do desejo, do que nos dá sentido à vida. Mas vamos para um breve intervalo e já voltaremos com o programa Transcendência. Gregório Fontana Advogados, Avenida Benjamin Constant, 872, Sala 2, em frente ao Hospital Bruno Borne, no centro de Lajeado. Telefones 3714-2428 ou 3748-1313. Supermercados STR, 19 anos de qualidade e tradição a serviço da comunidade. Matriz em Lajeado e filiais em Marques de Souza, Forquetinha e Santa Clara. Supermercados STR, o cliente em primeiro lugar, em Lajeado, na Rua Bento Gonçalves, 639. Voltamos com o programa Transcendência, hoje debatendo sobre a crise da autoridade, a diferença entre poder e autoridade, com o nosso amigo psicanalista Sérgio Petz. Sérgio, continuando falando, tu estavas falando a respeito de toda essa problemática e até me provocaste sobre a falta de opção, né, do ser humano. É verdade. Pois é, eu estava pensando de que esse individualismo que tu falaste, né, nos dias de hoje, contrapondo o indivíduo à pessoa, a pessoa como uma possibilidade, o individualismo muito mais restrito. Quer dizer, dentro desse inchaço egóico que me parece que estamos vivendo hoje, eu dizia que nós temos uma enormidade de opções. O mundo contemporâneo nos oferece inúmeros objetos de consumo para que o indivíduo, ou seja, esse eu enorme que pensa, fala, sente, age, mas que é parte da formação da pessoa, encontra nessa enormidade de opções, múltiplas opções, aquilo que supostamente vai dar conta dos seus desejos. Nós, diferentemente dos animais, dos demais animais, somos seres desejantes, David. Nós não somos muito pouco instintivos. O ser instintivo, ele tem um objeto determinado para a satisfação do seu instinto, ele não vai além daquilo.